Pensa no livro brasileiríssimo e fora do cenário convencional. Pois é, Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi, é um livro que vai acontecer no oeste catarinense e que tem aí personagens bem brasileiros para o bem ou para o mal. Mas é claro, antes da gente partir aqui para esse livrinho e falar um pouquinho sobre ele, vamos assistir aí primeiro esse recadinho que o autor deixou pra gente. E claro, eu ando bem mal acostumado com esses autores super acessíveis que a gente tem hoje em dia. Fala galera, eu sou o Pablo Zorzi, autor de Colheita de Ossos e também do Homem de Palha, e eu tô aqui hoje para deixar um abraço para todos vocês e continuem acompanhando o canal Livros do Oz. Tamo junto! Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz, aqui do canal Livros do Oz. Bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. E nesse videozinho aqui eu vou falar para vocês sobre esse livro que é Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi, esse autor super gentil aí que deixou um vídeo pra gente. Eu gostei muito desse livro e quero falar um pouquinho para vocês sobre ele para enaltecer a nossa literatura nacional e fomentar aí que mais pessoas tenham acesso a essa literatura que é tão boa quanto a literatura internacional e muitas vezes trazem aí referências interessantíssimas que vão dialogar super aí com a nossa cultura, com a nossa identidade. Isso é muito gostoso porque faz a gente entrar na história de cabeça. Eu gostei bastante e vou contar tudo isso para vocês. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e me incentiva a trazer muito mais conteúdo como esse para vocês. Esse é um canal independente e eu não ganho nada com isso. É um hobby que eu amo aí para poder ter esse diálogo com vocês e falar bastante sobre literatura. A minha edição de Colheita de Ossos eu recebi em maio do ano passado. Eu sou assinante aí do Clube Tag Inéditos, como vocês já sabem, e eu gosto muito dessa ideia de receber livros aí com certa antecedência. Lá a gente vai receber o livro que vem aí dentro dessa capinha que é super bonitinha. Tem aí vários detalhes, é bem legal e fica super conservado na estante. Vem também a revistinha para a gente ampliar um pouquinho mais os conhecimentos sobre a leitura. E tem também aí um aplicativo que abrange aí várias outras coisas, várias outras informações. A gente faz contatos novos, marca encontros literários. É super divertido e eu vou deixar aí para vocês um código promocional aqui do lado. Quem quiser conhecer esse clube e ter aí livrinhos em primeira mão, vai aproveitar bastante. O Pablo Zorzi é esse autor nacional aí, muito jovem, que nasceu lá em Santa Catarina em 87, na cidade de Chapecó, onde ele vive até hoje. Ele é um autor assim que ele explorou aí bastante outras formas, outros gêneros, além do suspense policial. Ele já escreveu aí um romance medieval que não foi lançado. Já escreveu também uma ficção científica, que é o Primeiro Contato, que ficou aí entre os mais vendidos na Bienal do Rio. E atualmente ele está aí com bastante sucesso nesse Colheita de Ossos e teve também um sucesso há 1 ou 2 anos, que foi O Homem de Palha. Tem bastante aí cenas bem gráficas, violentas, pesadas, assim como Colheita de Ossos. Então fica aí o nosso primeiro gatilho sobre essa história. Se você não gosta desse tipo de abordagem, desse tipo de descrição bem gráfica aí da violência, dos crimes, pula esse livro que ele não é para você. Agora, se você gosta de um bom suspense policial, ele vai abordar aí de uma forma bem interessante e vai trazer aí bastante detalhes. Atualmente o Pablo ele é membro aí da Associação Brasileira de Romances de Suspense e Terror e também já participou aí de uma coletânea bem interessante junto com outros nomes super grandes aí, como Rafael Montes, a Ilana Casoy. Então ele tá aí já num grupinho bem seleto de autores e tem agora um potencial enorme pela frente, porque os livros deles estão bem legais. E agora falando um pouquinho aqui sobre Colheita de Ossos, vou deixar a capinha que foi para as livrarias aqui ao lado também para vocês localizarem.
verem aí se já viram esse livrinho. Com certeza nos últimos meses você viu alguém que gosta de suspense policial fazendo a leitura desse livro. Então a capinha vai ficar aí do lado para você se situar e ver se você já conhece esse livro aqui. E o enredo dessa história é o seguinte: a gente vai ter o Hugo, que é um policial recém-formado. Ele tem cerca de 2 meses que ele entrou para a Polícia Civil, e dentro aí da Polícia Civil, nessa introdução a esse novo cargo, ele quer levar tudo ali mais tranquilamente. Por isso ele foi para essa cidade do interior catarinense, lá no oeste catarinense, e quer ali tentar pegar casos mais leves para poder se situar, se localizar dentro desse cargo, que é um cargo complexo de investigação. Enfim, e aí ele vai ter lá um outro parceiro bem mais velho que vai acompanhar ele na investigação de um crime muito hediondo, muito sinistro que vai acontecer. E em uma fazenda ali daquela região vai haver um assassinato de 2 pessoas que vão ser encontradas em situações muito críticas ali. Não só as pessoas foram mortas, mas tem animais também. Então uma coisa bem pesada assim para um policial iniciante já dar de cara com uma situação assim. E ele vai ali se ver no meio dessa rede aí de muitas provas que mudam de lugar o tempo todo, que são questionadas e caem por terra muitas vezes. Suspeitos que do nada criam álibis, ou os suspeitos que têm álibis, mas que são muito confusos ali, que são duvidosos. Bom, o Hugo vai entrar no meio de tudo isso, acompanhado desse detetive mais velho, como eu disse, que é um cara assim muito estranho, que tem um comportamento muito engraçado, muito fora da curva. É um personagem que ou você vai gostar bastante ou você vai odiar. E aí, no meio de tudo isso, o Hugo vai ver também amigos dele sendo perseguidos por esse assassino. Pior de tudo, vai sofrer aí um grande drama pessoal no meio dessa história, que vai tornar tudo um tanto quanto mais difícil de ser solucionado. E aí então, como em qualquer suspense policial, muitas coisas, muitos elementos vão entrando aí no meio de toda essa história. E você tem aí um livrinho vira-páginas para você não parar enquanto não descobrir o que acontece nessa história. Vou trazer aqui as minhas percepções dessa leitura. Eu gostei muito assim da forma de escrita do Pablo. Achei assim uma riqueza cultural muito grande. Gostei muito de ver aqui uma abordagem da nossa cultura, mas bem focada lá no sul do país, principalmente no estado de Santa Catarina. A forma como o autor ali ele se expressa é muito interessante. Quem é de lá vai se identificar bastante, e quem não é também vai identificar a forma que essas pessoas se expressam e vai situar ali o livro diretamente lá no sul do país. Eu só achei muito rico, muito gostoso de ler, traz muito dessa cultura e também muito de referências aí nacionais, de séries, de livros, coisas que a gente gosta bastante e que quando a gente encontra no livro fica super divertido. Outro ponto alto aí do livro é o prólogo, que traz aí uma cena super instigante, que vai estar expondo aí o antes desse assassinato, o que aconteceu ali, como que foi que toda essa situação chegou naquela cena do crime. Então, assim, ele desenvolve isso muito bem, a coisa da fazenda, a coisa do escuro, a coisa do mistério das ligações telefônicas, né, de telefone fixo. Então ele mistura tudo isso e faz ali uma primeira cena que é assim, te instiga para já entrar de cara no livro. Gostei muito disso também. Outra coisa muito interessante que o autor soube utilizar muito bem é a questão desse drama. Não quero citar aqui o que é, mas é uma coisa aí muito triste que o personagem principal, esse investigador, passa, e que deixa esse personagem muito humano, dá um pouquinho de profundidade para ele. Então eu achei bem interessante e achei que enriqueceu a história. O autor já contou que isso foi acrescentado depois, ele não pensou nessa situação de cara, mas foi um acerto muito grande porque deixou aí o personagem bem incrível, bem humano, e trazendo aí esses dois lados, né? O lado
da profissão dele e também o lado pessoal. Agora, o outro investigador, que é esse senhor mais velho, mais de 60 anos, eu achei ali um chato. Ele é insuportável, não tem como gostar. Eu fiquei sabendo também que o autor tem ele como seu preferido, mas eu não gostei de jeito nenhum desse personagem. Achei bem zoado aí, achei bem chatão e acho que ele poderia ter facilitado muito mais as coisas, porque é uma mala sem alça, sem dúvida. E Colheita de Ossos também não é uma obra-prima, ele vai ter também os seus errinhos ali, as suas pontas soltas, como qualquer outro livro aí, né? Principalmente os livros de suspense, é natural que hajam essas pontes, ou que talvez, né, na nossa experiência de leitura não nos agrade tanto. E para mim aqui teve algumas coisas que não me agradaram tanto. A principal delas foi a forma como eu descobri um dos principais ali envolvidos naquele crime. Foi muito fácil assim, e eu sou uma pessoa muito fácil de ser enganada nos livros. Então quando eu vejo que fica muito fácil, eu sinto que o autor entregou também muito fácil. Então quando eu percebi que essa pessoa provavelmente estaria envolvida aí nesse crime, eu já dei ali o livro como vencido, como concluído, entre aspas, e acompanhei a história mais pelo desfecho do que pelo mistério em si. Já o final eu achei incrível, gostei bastante porque ele soube fechar muito bem, soube amarrar também muito bem, embora ali tenha algumas escolhas fáceis que façam com que o autor consiga amarrar, não porque seja muito planejado, mas porque estava ali disponível aquela conclusão. Mas mesmo assim eu achei que ficou legal, achei que ficou interessante para o enredo do livro e deu ali uma abertura para, quem sabe, futuramente haver uma continuação dessa história. Essa foi então aí uma breve percepção para vocês do que eu achei de Colheita de Ossos. Espero aí que vocês também façam a leitura e venham me contar o que acharam dele. Eu gostei bastante, acho que vale muito a indicação, principalmente enquanto literatura nacional, um autor aí relativamente desconhecido para a maioria de nós, então contribui muito essa indicação para que você se aventure aí em livros diferentes, fora da sua zona de conforto, fora dos seus autores de conforto também, porque a gente tem essa tendência aí de escolher os nossos autores que a gente já está acostumado e ler sempre mais do mesmo. Achei que aqui a gente tem uma boa opção para sair do nosso circuito tradicional e conhecer uma história nova, um autor novo, com escolhas bem diferentes, bem originais e bem brasileiras. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo quando se trata de leitura, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.